Então, como é que a gente chega a esse número? É porque a Previdência foi quebrando ao longo do tempo e foi criada uma bacia de vetores para financiá-la. Esta bacia, até 3 anos atrás, pagava a Previdência. De 3 anos para cá, porque despencou a receita da Previdência, tem um déficit hoje de 50 bilhões. Porém, o governo Fernando Henrique, que já estava vendo isso cair, inventou um negócio muito imaginoso, chamado DRU, Desvinculação de Receita da União. Então pega 20% de todas as receitas da Previdência, tira da vinculação e joga no saco sem fundo da dívida brasileira. Mentira número 1. O déficit da Previdência é de 50 bilhões. Segundo os dados oficiais do governo, o déficit da Previdência no último ano, ou seja, de 2018, foi de 195 bilhões. Ciro diz que o déficit é de apenas 50 bilhões porque o governo faz uso da DRU. Há 2 problemas com esse argumento. O primeiro é que as receitas que são desvinculadas pela DRU são pertencentes à Seguridade Social, a qual abrange, além da Previdência, a saúde e assistência. Em outras palavras, essas receitas não pertencem isoladamente à Previdência. A Previdência disputa esses recursos com a saúde e com a assistência. Não é por outro motivo que não se leva em conta essas receitas no cálculo do resultado da Previdência Social. As receitas próprias da Previdência Social são as contribuições dos empregados e empregadores. Essas são constitucionalmente vinculadas ao regime, não podendo a DRU incidir sobre elas. Portanto, considerar as receitas desvinculadas com a DRU como pertencentes totalmente à Previdência Social é um ato simplista. O segundo problema é que mesmo cometendo esse ato simplista o déficit não chega aos 50 bilhões citados pelo Ciro. Isso porque a DRU de 2018 foi no valor de 110 bilhões. Ou seja, se todos os recursos desvinculados pela DRU fossem considerados apenas na Previdência, o déficit ainda seria de 85 bilhões. Lembrando ainda que o déficit da Seguridade Social sem DRU seria de 170 bilhões. O que é uma outra demonstração de que esses recursos são necessários em outras áreas além da Previdência. Desvinculação de receita da União. Então pega 20% de todas as receitas da Previdência, tira da vinculação e joga no saco sem fundo da dívida brasileira, que já passa de 5,6 trilhões de reais. Mentira número 2. A DRU é para pagar os juros da dívida pública. Essa virou uma clássica mentira. A afirmação já pode ser estranhada quando constatado que desde 2014 o governo federal apresenta déficits primários. Em outras palavras, como o governo pode estar pagando a sua dívida se o que ele arrecada em tributos sequer é suficiente para cobrir suas despesas normais? Algo nos diz que a dívida só está sendo paga porque o governo dispõe de outras fontes de receita. Para confirmar isso é preciso olhar os dados do CIAF, onde é possível verificar quais receitas estão financiando as despesas com a dívida. E os dados são os seguintes. No que se refere aos juros da dívida, 91% são cobertos por títulos do Tesouro Nacional, 6% pelo resultado do Banco Central, e 3% pelas demais receitas. Já quanto à amortização, 45% se refere a retorno de empréstimos concedidos pela União, 21% referentes a títulos públicos, 22% referentes a outras receitas financeiras, 4% referentes a concessões e permissões concedidas, e 8% referentes a demais receitas. Eu não posso equiparar essa idade mínima a um trabalhador intelectual do ar-condicionado. Um policial dá 40 anos de correr atrás de bandido, onde é que já se viu isso no mundo? Um professor dá 40 anos de aula, onde é que já se viu isso no mundo? Pessoas que lidam com atividades insalubres e perigosas por natureza delas mesmas, como é que pode ter o mesmo regime? Mentira número 3. Aposentadorias especiais. A proposta de reforma do governo impõe idade mínima de 65 anos se homem e 62 anos se mulher, com tempo mínimo de contribuição de 20 anos. Essa será a regra geral. No entanto, Ciro diz que professores, policiais e aqueles que trabalham em atividades insalubres também terão que se aposentar nesses parâmetros. Isso está inteiramente falso. Na proposta são mantidas as aposentadorias especiais para esses trabalhadores. O que muda evidentemente é que eles também terão que dar sua cota de sacrifício. Nos itens 64 a 67 da proposta, estão discriminados os parâmetros dessas aposentadorias especiais. Só para não alongar demais o vídeo, será citado apenas o exemplo de trabalhadores em atividades insalubres, os quais poderão se aposentar com 55 anos e 15 anos de contribuição, a depender, claro, da atividade. Tira da vinculação e joga no saco sem fundo da dívida brasileira, que já passa de
2,6 trilhões de reais. 25% dela, coisa absolutamente original, que não tem um manual de economia, nem MIT, nem Chicago, nem Harvard, nem lugar nenhum do planeta, 26% vence em 4 dias. Num negócio fraudulento chamado Operações Compromissadas do Banco Central. Sem nenhuma transparência, completamente opaco, tudo escondido, está lá, acontecendo. Isso vence em 4 dias. E não há situação fiscal que dê equação a isso. Mentira número 4. Operações compromissadas do Banco Central. Aqui o Ciro faz uma grandíssima confusão. Ele mistura assunto de política fiscal, gestão da dívida pública, com assunto de política monetária, controle da liquidez bancária. O que ele diz que é uma dívida que vence em 4 dias são títulos usados pelo Banco Central para realizar a política monetária. Isso não tem nada a ver com política fiscal. Sendo mais claro, o Tesouro Nacional não faz desembolsos para quitar esses títulos. Tanto é assim que a Secretaria do Tesouro Nacional sequer considera esses títulos em seus relatórios de gestão da dívida pública. Essas operações compromissadas funcionam assim. Todo dia útil o Banco Central brasileiro faz intervenções no mercado interbancário para regular a quantidade de dinheiro que ele entende ser adequada para o funcionamento da economia e controle da inflação. Para isso ele faz uso de um instrumento de política monetária chamado operações de mercado aberto. Ele compra e vende títulos públicos aos bancos buscando fazer essa sintonia fina da quantidade de dinheiro. Como desde 2002 o Banco Central brasileiro não pode emitir títulos próprios para suas atividades. Ele depende que o Tesouro Nacional emita títulos e os repasse. A quantidade dessas operações vem crescendo ao longo dos anos. No final de 2005, as operações compromissadas totalizavam o valor de 37 bilhões. No fim de 2017, totalizavam 1,2 trilhão. Esse aumento expressivo acabou por atrair atenções e também o surgimento de teorias conspiratórias. Mas as justificativas para esse aumento são dadas pela instituição fiscal independente. Segundo eles, são 3 os principais motivos. 1. Resgate de títulos públicos. 2. Juros. E 3. Reservas internacionais. Entre 2006 e 2017, os efeitos expansionistas dos resgates líquidos de títulos públicos foi no valor de 709 bilhões de reais. Em outras palavras, foram adicionados 709 bilhões na economia nesse período através de resgates de títulos públicos. Para conter os efeitos inflacionários dessa adição de recursos, o Banco Central fez uso das operações compromissadas no período para a retirada desse dinheiro. Já os juros foram responsáveis por efeitos expansionistas de 648 bilhões no mesmo período. Por último, a aquisição de reservas internacionais foi responsável por 505 bilhões. Se você somar os 3 valores, vai aparecer um valor de quase 2 trilhões em operações compromissadas. Isso se dá porque eu expus aqui apenas os efeitos expansionistas. Porém houve também efeitos contracionistas que eu não citarei aqui para não alongar demais o vídeo. Levando em conta efeitos expansionistas e contracionistas, o estoque de operações compromissadas é de 1,2 trilhão. Ou seja, o que Ciro chama de fraudulento nada mais é do que a atuação do Banco Central brasileiro para conter a escalada da inflação. E depois os seus minions reclamam quando é dito que Ciro tem vocação inflacionista. Ele pega o governo Lula, eu fiz um exercício para calcular a taxa de câmbio. Se fosse valor presente, quando o Meirelles tomou posse, estaria R$ 9,20. Os brasileiros que vivem de transferências de renda sabem o que significa se a taxa de câmbio hoje fosse R$ 9,20. E entregou para Dilma com 1,75. Como os preços são completamente sensíveis ao câmbio, mais cedo ou mais tarde, o que eles fizeram foi multiplicar por 4 a capacidade de consumo do povo brasileiro. Mentira número 5. Taxa de câmbio. Aqui Ciro diz que a taxa de câmbio seria de R$ 9,00 quando Meirelles tomou posse no Banco Central se fosse ela trazida a valor presente. O problema é que esse valor é totalmente absurdo. Esse tipo de atualização não pode ser feita com taxas de câmbio, pelo simples fato de elas representarem a relação dos preços dos bens e serviços comercializáveis entre 2 países. Fazendo um exemplo bem grosseiro, mas que servirá para demonstrar o erro cometido por Ciro, tomemos que no ano X um carro de uma mesma marca custe $10.000 nos Estados Unidos e R$ 40.000 no Brasil. A taxa de câmbio entre os 2 países, se for o único bem transacionado entre eles, será de R$ 4,00 para cada dólar. Agora, se no ano 5X, a inflação acumulada no Brasil for de 100%, você não pode dizer que a taxa de câmbio do ano X seria de R$ 8,00 para cada dólar se trazido a valor presente.
Isso ocorre porque há que se levar em conta também a inflação americana. Se a inflação americana foi de 20% no período, a taxa de câmbio atual será de R$ 6,66 para cada dólar. Ou seja, Ciro, ao levar em conta apenas a inflação brasileira, erra feio. Há ainda outro cuidado ao se fazer esse tipo de exercício. Quando Meirelles tomou posse em 2003, a taxa de câmbio estava artificialmente desvalorizada por conta do cenário confuso com a eleição do Lula. A taxa de câmbio pulou de aproximadamente 2,25 para R$ 4 no período de abril para outubro, baixando para 3,55 em 1º de janeiro de 2003. Portanto, uma bruta queda era natural tão logo os ares baixassem, como de fato acabou ocorrendo. Uma outra forma de ver isso é comparar a inflação acumulada americana com a acumulada brasileira entre o 1º de julho de 1994 e 1º de janeiro de 2013 e estimar qual seria a correta taxa de câmbio naquela época. Por que 1º de julho de 1994? Porque foi quando o real foi criado. Não é correto fazer esse tipo de comparação a partir de datas aleatórias. Há que se fazer em relação à data de nascimento da moeda. Fazendo essa comparação, é constatado que o valor correto do dólar, e ponham-se muitas aspas em valor correto, frente ao real seria de R$ 1,82. Não à toa que em cenário normal o dólar chegou a valer menos de 1,60 no fim do governo Lula. Lembrando novamente que esse tipo de exercício é algo arbitrário. Não existe algo como o câmbio correto. O câmbio é simplesmente reflexo de uma série de coisas, como por exemplo os fluxos internacionais de comércio e investimento, o crescimento da economia, poder de compra da população dos países, a confiança que o governo passa, entre outras coisas. Enfim, tem muito o que se comentar sobre nosso cirão da inflação, mas haverá outras oportunidades para isso. Por esse vídeo foi só. Até uma próxima.